Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando eu conheci o Giovan, eu já estava com 38 anos e queria muito ter a minha família. O problema maior era a cobrança da minha mãe. Ela vivia me pedindo um netinho. A mamãe queria porque queria um netinho da única filha mulher antes de sair dessa terra. E olha, para ter esse neto, a minha mãe se tornou até moderninha. Dizia que eu nem precisava me casar. Ela era muito engraçada e divertida. Sabe, a minha mãe já era bastante idosa e eu fui a rapa do tacho. A filha que veio depois dos meus 9 irmãos. E a desculpa que ela dava para tantos filhos é que o sonho dela era ter uma menina. Então, o pedido da minha mãe me deixou desesperada e eu queria muito que ela tivesse esse bendito netinho. Mas eu também não me deixei levar por palavras bonitas e nem saía atirando para todos os lados. Eu apenas pedia para Deus e o universo me ajudar a encontrar a pessoa certa. Mas cada um que aparecia na minha vida tinha algum defeito de fabricação. Primeiro foi o Luiz, que se dizia gostar de mim, mas tocava num grupo de pagode e tinha um monte de filhos espalhados por aí. Depois veio o Sérgio, mas ele só queria sair comigo para longe da nossa cidade e nem gostava de pegar na mão. Se eu falar sobre os outros, eu acho que esse meu relato vai ficar gigante, então pularemos essa parte. Enfim, eu não queria ficar errando e nem saindo com um e com o outro. Eu queria alguém que me amasse, me respeitasse, me tratasse com carinho e que principalmente quisesse construir uma família e passar o resto da vida ao meu lado. E eu acabei conhecendo 2 homens ao mesmo tempo. Um deles foi o Anderson, o motorista do fretado. Ele era bem atraente, interessante, um homem separado e muito bem resolvido sentimentalmente. Para o Anderson, apesar do seu casamento anterior ter falhado, ele desejava muito uma nova família e vivia me dizendo isso. No entanto, eu tive preconceito e presumi que, por ele ser motorista e ter toda a fama de que eles são bem safadinhos, eu senti medo. E mesmo achando ele um cara super bacana, eu não saí com ele nenhuma vez. Para não dizer que eu não saí, o Anderson insistiu para que eu fosse com ele ao aniversário de 13 anos do seu filho caçula. E eu acabei indo, e pelo que eu vi, ele era um pai presente, amigo dos meninos, e eu gostei do jeito que ele se comportou na casa da ex. Os dois foram respeitosos um com o outro, inclusive a ex dele me contou que o Anderson mimava demais os meninos, o que fazia com que ela perdesse um pouco do controle com eles. Mas tirando isso, ele era uma boa pessoa e eu estava com um homem legal. E não era porque eles eram ex que ela iria tirar o mérito dele. Mesmo assim, eu ainda achava que o Anderson era um pouco atirado com as meninas do trabalho. Elas me contavam que ele era simpático demais. E aquilo era um sinal de que o homem era a galinha. E eu não deveria me envolver com ele, que entraria em uma roubada. E diante disso, eu optei pela nossa amizade. O outro homem foi o Giovan.
Ele era o meu supervisor e sempre demonstrou seriedade em tudo. Não gostava de brincadeiras com as meninas do setor e a gente só passou a ter mais contato quando eu fui promovida a inspetora de qualidade. O Giovan era solteiro, mas tinha uma menina que morava com a mãe. A diferença entre o Giovan e o Anderson é que o Giovan não dava confiança para as meninas, e eu gostei disso. Começamos a sair e na terceira semana ele fez questão de conhecer a minha família. Disse que com ele as coisas tinham que ser certinhas e até o final do ano ele iria me levar para conhecer a mãe dele que morava em Sorocaba. O engraçado foi que no dia que eu levei o Giovan em casa, a minha mãe não simpatizou com ele. Ela foi até educada, conversou, mas quando meu namorado foi embora, ela olhou bem dentro dos meus olhos e disse que o santo dela não bateu com o dele e por isso era melhor eu pular fora. Mas não sei o que me deu. Eu cismei com aquele homem e fiquei cega pelo Giovan. Tudo que ele dizia eu respondia amém. E quando a minha mãe veio me dar novos conselhos, eu pedi para ela não se envolver. Disse que ela tinha passado a vida dela toda no meu pé para eu arrumar um homem e me casar, para dar um neto para ela. E agora que eu estava com um, ela estava colocando o pé na minha jaca. E por isso, dessa vez, eu iria até o fim com o Gil. Alguns meses de namoro com o Gilvan, saindo e planejando uma vida a dois, ele me convidou para um jantar romântico e eu aceitei. E durante o caminho, o meu namorado pediu para eu pegar uma flanela no porta-luvas. E quando eu abri, não vi a flanela, mas encontrei um livro de São Cipriano. E eu peguei para dar uma olhada. E o Giovan imediatamente pediu para eu colocar o livro de volta e não mexer mais naquilo. E ficou irritadíssimo e disse que aquele livro era muito especial e ele não gostava que ninguém tocasse nele. E para evitar chateação, coloquei o livro de volta no lugar e seguimos para o nosso jantar. O Giovan mudou de assunto e eu também acabei me esquecendo do livro. E um dia, sem querer, acabei comentando na mesa do almoço que o Giovan tinha um livro de São Cipriano. E na hora, ele não gostou. Se levantou irritado e disse que eu era boca grande, me deixando completamente sem graça. E quando meu namorado se afastou, as meninas comentaram que aquele livro era usado por homens feiticeiros. E na hora, eu fiquei assustada e fui atrás dele para saber se era verdade o que eu tinha acabado de ouvir. E o Giovan me disse que a mãe dele era esotérica e tinha dado o livro para ele de presente de aniversário, mas que ele não era nenhum feiticeiro e garantiu que jamais recorreria à magia para conquistar uma mulher que quisesse. E afirmou que eu estava mais para Maria vai com as outras do que para uma mulher madura. E desde esse dia, eu comecei a enxergar o Giovan de uma forma diferente. Ele já não parecia tão apaixonante quanto eu imaginava. E aos poucos eu percebi o quão grosseiro ele se comportava quando algo não lhe interessava. Além disso, surgiu na porta da empresa uma mulher dizendo que era noiva dele e querendo saber quem era a talzinha com quem ele estava tendo um caso. O Giovan era noivo e eu só acreditei que aquela moça era sua noiva porque ele a chamou de amor na minha frente e toda a verdade veio à tona.
Mesmo eu ouvindo com os meus ouvidos ele chamando a mulher de amor, o Gilvan falou que eu estava maluca e que ele nem conhecia ela. Mas eu fiquei com o pé atrás e pulei fora, como a minha mãe havia pedido. Olha, ainda bem que o estrago não foi tão grande. Eu estava apenas um pouco apaixonada e cega por ele. Mas nada como uma boa noiva raivosa para abrir os meus olhos. E depois daquele escândalo da noiva dele na porta da empresa, o comentário se espalhou rapidamente. E eu fiquei completamente envergonhada, enquanto que o Gilvan agia como se nada tivesse acontecido. E ficou um clima bem chato entre nós. E depois, descaradamente, começou a sair com uma outra colega de trabalho. E com essa coisa foi pior. Ela engravidou dele e deu muito assunto para manga. E eu tive certeza que me livrei de uma bucha. Bom, voltei a conversar com o Anderson e um dia ele me disse que se eu tivesse dado uma chance a ele, ao invés do Mauricinho, eu não tinha passado por aquilo. Mas quem nunca errou, né? Anderson e eu fomos mais devagar e, segundo ele, não queria me espantar. Por isso, ele estava sem pressa e assim que ele pisou na porta da minha casa, a minha mãe logo de cara disse que ele era o homem ideal para mim. E realmente a minha mãe tinha razão. O meu namoro com o Anderson deslanchou de uma forma incrível. Os filhos dele gostaram de mim e a família dele me recebeu de braços abertos. Acabamos nos casando e antes da minha mãezinha falecer, ela teve o privilégio de conhecer a nossa filha, a Larissa. Estou com o Anderson há 12 anos e se eu soubesse que ele era o homem da minha vida, eu teria dado uma chance a ele bem antes.